Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania a meio-dia, nesse domingo de carnaval. E o assunto, a exemplo do vídeo Primeiras Notícias pela manhã, continua sendo a sucessão no STF, que chega agora ao momento final. Chega agora na reta final e há realmente aí um grande número de candidatos, possíveis candidatos ao STF diante da vaga, é a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, com quem este que vos fala já manteve uma certa aproximação há coisa de uns 10 anos atrás, e eu relato isso no vídeo da manhã. O ministro Lewandowski, então, em 2012, absolveu o José Dirceu, ficou minoritário no STF, absolvendo o José Dirceu, e o Lewandowski foi alvo de ataques da direita que então começava a se organizar no país, depois de quase ter afundado durante a redemocratização do Brasil, não é? Ser de direita no Brasil era uma vergonha devido aos 21 anos de ditadura sangrenta. Mas em 2010, a partir da eleição em que Dilma e José Serra disputaram a presidência da República, a extrema-direita começou a sair do armário. Quem lançou mão da extrema-direita para combater Dilma foi o José Serra. Então, ele vendo que na esquerda, no centro, ele não tinha muito espaço, porque o PT, Lula e o PT haviam ocupado todo o espaço do centro e da esquerda, da centro-esquerda. Então a extrema-direita e a extrema-esquerda, aquilo que não chega a ser extrema-esquerda, ficaram contra a sucessão do Lula, a Dilma, não é? A sucessora do Lula, a Dilma, na campanha de 2010. E aí o José Serra, ele, claro, não tinha chance na esquerda radical, então ele foi buscar apoio na extrema-direita, e ali a extrema-direita começou a se organizar em 2010. Em 2012 já estava forte e tentando influir no julgamento do Mensalão, e havia uma aliança então entre a extrema-direita e a mídia corporativa, não é? E nessa aliança, o Lewandowski, que ousou absolver o José Dirceu, porque não havia prova nenhuma contra o José Dirceu, e o ministro Joaquim Barbosa, ele lançou mão, basicamente, de uma teoria maluca usada para crimes de guerra, para condenar o José Dirceu. Era a teoria do domínio do fato, que imputava aos comandantes militares nazistas a responsabilidade pelo que os subordinados tinham feito em termos de atrocidades. E foi essa teoria esdrúxula do direito alemão que foi importada pelo Joaquim Barbosa para condenar o José Dirceu, sendo que não havia nada que o ligasse ao Mensalão. E o Lewandowski, evidentemente, se posicionou contra isso e começou a ser atacado. Eu então escrevi um desagravo para o ministro Lewandowski no blog da Cidadania, e aquele desagravo caiu no momento que havia uma grande indignação com os ataques que um jurista da estatura do Lewandowski estava recebendo. E aí, naquele momento, então, mais de 5 mil pessoas, cerca de 5 mil pessoas, reagiram aos ataques ao Lewandowski, vieram ao blog da Cidadania e assinaram esse desagravo que eu escrevi, colocando comentários: eu apoio. Tinha alunos do Lewandowski, tinha comunidade jurídica, alunos dele na USP, familiares, artistas, celebridades
um grande número de 5.000 pessoas escreveram 5.000 mensagens individuais de apoio ao Lewandowski no blog da Cidadania. Aqui você pode ver o manifesto no blog da Cidadania, que foi publicado em 11 de novembro de 2012. E dizia: tardiamente cumpre ao blog da Cidadania fazer uma homenagem a um homem que, desafiando os poderes imensuráveis que colocaram seus pares no STF de joelhos, deu ao Brasil uma aula de decência e coragem. O carioca Henrique Ricardo Lewandowski, então com 64 anos, hoje ele tem 74, desde o primeiro momento do julgamento da ação penal 470, não se vergou a pressões, a intimidações, a insultos e a chacota. Foi atacado, ridicularizado, achincalhado, difamado pela grande imprensa e até por grande parte dos seus pares no STF, sobretudo quando absolveu José Dirceu da condenação por corrupção ativa e rejeitou a tese, jamais provada, de que o PT teria comprado votos. Ao justificar seu voto absolvendo Dirceu, recorreu ao principal teórico da atualidade sobre a teoria jurídica usada para condenar o ex-ministro, o alemão Klaus Roxin, que, segundo Lewandowski, divergiria da interpretação da maioria esmagadora do STF sobre o domínio do fato. Em 11 de novembro de 2012, passadas as condenações com base nessa teoria, o jornal Folha de São Paulo publica entrevista do teórico alemão que repudia a interpretação que os pares de Lewandowski deram ao seu trabalho. Os ministros Carlos Aire Brito, César Peluso, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Marco Aurélio Melo, Rosa Weber e Celso de Mello, portanto, trocaram o julgamento da história pelo julgamento da mídia e da opinião pública. Até José Antônio Dias Toffoli, apesar de nadar contra a maré quanto a Dirceu, em algum momento se deixou intimidar. Lewandowski não, permaneceu e permanece firme e impávido em defesa do Estado de Direito. Não é fácil fazer o que fez esse portento de coragem e decência. O grupo social que esses ministros frequentam é impiedoso, medíocre e, não raro, truculento, e se pauta exclusivamente pela mídia. Os aplausos fáceis que Joaquim Barbosa oferiu com suas cada vez mais evidentes pretensões político-eleitorais jamais seduziram Lewandowski, que desprezou o ouro dos tolos e ficou ao lado da verdade. Convido, pois, os leitores desse blog a escreverem suas homenagens ao ministro Lewandowski, as quais lhe serão enviadas, com vistas a se contrapor aos ataques rasteiros e covardes que ele vem sofrendo. Diante disso, o ministro Lewandowski, ele me convidou, não é, devido ao grande número de apoios que teve esse desagravo que eu escrevi para ele, o ministro Lewandowski, ele me convidou para ir até Brasília, para conhecer a família dele, que queria me agradecer. Não é? Eu fui ao gabinete dele e dali em diante, então, eu comecei a manter uma certa proximidade com Lewandowski, que eu tive na posse dele, quando ele foi presidente do STF, ele me convidou para a posse dele, e eu passei a ter interlocução com ele, com seu assessor Manuel Carlos, que hoje está na luta aí pelo Supremo, não é? E eu quero te mostrar aqui o que disse o Lewandowski sobre esse artigo que eu escrevi. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao blog da Cidadania e a todos aqueles que assinaram o manifesto de apoio à minha pessoa, mas dizer também que nada mais fiz do que cumprir o meu solene juramento de respeitar a Constituição e as leis do país. Muito obrigado a todos. Foi para mim uma grande honra essa aproximação com o Ricardo Lewandowski. Eu estive com a família dele no gabinete, no amplo gabinete de um ministro do STF, e dali em diante eu comecei a entender melhor o que se passa ali naquele tribunal. E nos anos seguintes, não é, as coisas continuaram acontecendo
eu acabei sendo vitimado pela Lava Jato por conta de ter denunciado que o então ex-presidente Lula ia ser alvo da 24ª fase daquela operação. E quando eu disse o que pretendiam fazer no Blog da Cidadania, também outra matéria contundente do Blog da Cidadania, em 2016, ali eu publiquei um furo de reportagem mostrando inclusive os nomes de 40 pessoas e empresas que iam ter sigilo quebrado, antecipei que o Lula ia ser conduzido coercitivamente, que ia sofrer busca e apreensão na sua casa, e a Lava Jato veio para cima de mim para tentar pegar o Lula através de mim, querendo dizer que o Lula me pagou para, sei lá, escalar o prédio da Polícia Federal ali, do Judiciário, e fotografar, não sei, o processo para passar as informações para ele. Só podia ser isso. O Sérgio Moro mandou me levar coercitivamente, mandou fraudar o meu depoimento, que estava cheio de coisas que eu não tinha dito, para tentar complicar o Lula, não é? Aqui você vai poder ver um momento em que o professor Pedro Serrano, eu acredito que deu uma contribuição à democracia ao disponibilizar o seu escritório jurídico e indicar o brilhante advogado Fernando Ideu Lacerda para me defender de Sérgio Moro e da investida que a Lava Jato promoveu contra mim. Vamos ver aqui a ajuda inestimável e a defesa da democracia que consistiu na designação de Pedro Serrano para que esse brilhante e jovem advogado me representasse diante das investidas da Lava Jato. O blogueiro Eduardo Guimarães presta novo depoimento hoje à Polícia Federal aqui em São Paulo. Guimarães fez críticas às gestões de Geraldo Alckmin no governo de São Paulo e Michel Temer na presidência da República, além de críticas à Operação Lava Jato. A repórter Paula Araújo tem os detalhes pra gente. Paula, boa tarde para você, de volta depois das férias, que bom. O que se sabe já sobre esse novo depoimento? Pois é, Cris, de volta depois das férias, já aqui na Polícia Federal em São Paulo, onde passamos muito tempo e onde hoje prestou depoimento o blogueiro Eduardo Guimarães. O depoimento começou às 3 horas da tarde, durou quase 2 horas e ele já tinha postado mais cedo no blog dele a informação de que viria até aqui prestar depoimento porque foi acusado pelo juiz Sérgio Moro de ameaça por conta de uma postagem que fez no Twitter em 2015. Eu conversei com o blogueiro, também com o advogado dele sobre isso. Vamos ouvir. Se a gente lê a mensagem, fica muito claro. Como a gente sabe, o Twitter tem uma limitação de caracteres. Então, às vezes, você tem um texto mais longo, você tem que fracionar. O texto é exatamente esse. Cada brasileiro que se entusiasma ao ver a derrocada petista não sabe que essa politicagem vai lhe custar caro. Os delírios de um psicopata investido em poder discricionário como Sérgio Moro vão custar seu emprego, sua vida. É muito óbvio, ele está falando com o leitor. Cada brasileiro que se entusiasma com isso, sabe que essa politicagem vai lhe custar caro. O que é custar caro? Vai lhe custar o seu emprego, vai custar a sua vida. É um texto muito claro, Acontece que se você pinça uma mensagem e descontextualiza um tweet da sequência, pode soar eventualmente como um teor agressivo ou ameaçador. Mas se você lê a sequência, é muito óbvio. É muito óbvio. Se eu vou matar você de rir, aí você corta o de rir. Você entendeu? É muito triste isso. É muito triste. Eu acho que é vergonhoso. E dali, veio em meu socorro um jurista que é um dos juristas mais importantes do Brasil na atualidade, que é o professor Pedro Serrano. Professor Pedro Serrano, da PUC de São Paulo, um jurista experimentado e é uma das grandes lideranças do grupo Prerrogativas, que todos conhecem, que se uniu no entorno do presidente Lula para trabalhar pela sua eleição. O Pedro Serrano, porém, é um jurista que preza o direito acima de tudo. Não se confunda o apoio que o Pedro Serrano
deu a luta para fazer justiça ao Lula com partidarismo. O Pedro Serrano, que também é um amigo, ele trabalhou para que fosse feita justiça no Brasil. Não por interesse próprio, porque o Serrano nunca teve cargo no governo, nunca pediu nada ao Lula, mas o Pedro Serrano está sendo cogitado. Eu não falei no vídeo da manhã isso porque eu queria falar num vídeo à parte sobre o meu amigo, professor Pedro Serrano, que inclusive me apoiou quando eu fui candidato a vereador em São Paulo em 2016. Naquele ano tão difícil, o PCdoB me pediu para ser candidato, para ajudar, sei lá, no momento difícil que a esquerda estava vivendo, e eu aceitei, e o Pedro Serrano, inclusive, me apoiou, e eu quero mostrar para você esse apoio. A candidatura de Eduardo Guimarães à Câmara dos Vereadores merece o voto de toda a cidadania paulista. Eduardo Guimarães demonstrou nesses últimos anos uma coragem cívica de se expor à opinião pública, de realizar um debate público a respeito dos grandes temas nacionais, sempre numa perspectiva corajosa de enfrentamento do senso comum e da grande máquina midiática que domina, vamos dizer, a mídia comercial do nosso país. Eu acho que, demonstrado esse grande valor político e humano dele nesses últimos anos, é um vereador que certamente vai fazer muita diferença na atuação na Câmara Municipal de São Paulo. Nós precisamos dele lá. Eu creio que votar nele é uma decisão absolutamente acertada por parte de qualquer cidadão. Como você vê, eu me orgulho de estar e ter estado sempre em boa companhia na minha carreira jornalística, por assim dizer, e como também cidadão, a minha vida privada como cidadão, eu sempre procurei me pautar dessa forma edificante, e é através disso que eu gostaria de falar sobre o professor Pedro Serrano. O professor Pedro Serrano, ele, na minha visão, isso eu quero passar para vocês, ele é um nome muito forte para o Supremo Tribunal Federal. Se eu tivesse que escolher, se coubesse a mim a escolha, eu faria. Por quê? Porque para o presidente Lula, neste momento, fica um pouco difícil uma candidatura que deveria ser natural para o STF, não é? Que é do advogado que defendeu o presidente Lula, um advogado brilhante, jovem e brilhante, que é o Dr. Cristiano Zanin Martins, cuja obra o precede, cuja resiliência e a fidelidade ao Lula é conhecida por todos, mas que infelizmente, pela proximidade extrema com o presidente Lula, segundo até a própria visão, suponho eu, do presidente Lula, tem uma certa dificuldade porque a proximidade é muito grande. E isso vai gerar um grande ruído político depois que o Bolsonaro colocou títeres no STF. Não é? Depois que o Bolsonaro colocou 2 teleguiados no STF, e foi muito criticado por isso, não é? Por ter colocado o Nunes Marques e o André Mendonça, que era um funcionário da administração federal, não é? E foi tão criticado, o Lula estaria sujeito ao mesmo tipo de crítica e a ser igualado ao Bolsonaro, apesar de ser tão diferente, ia ser igualado pelos menos sensatos aí da mídia em geral, inclusive, não é? Colocando o doutor Cristiano Zanin nesse cargo tão importante para suceder o brilhante Ricardo Lewandowski. O que é que aconteceria? Cada passo que o Zanin desse seria questionado, seria considerado que ele está trabalhando para o Lula no STF. Nós temos no Senado uma bancada que pode muito bem, uma bancada muito conservadora, que pode muito bem rejeitar o nome de Cristiano Zanin. Essa é uma preocupação que deve ser colocada, não é? É preciso que se coloque para evitar um problema mais sério lá na frente. Então, como todos sabem, o Senado ele precisa aprovar o nome do indicado ao STF.
Nesse contexto, eu julgo o professor Pedro Serrano como um nome de peso pelo seu saber jurídico, por ser ligado e, na verdade, um dos patronos do grupo Prerrogativas, que tanto ajudou o Brasil nos últimos anos, né? Um grupo de advogados importantíssimo, sobre os quais é um grupo amplo de muitos advogados, né? Tem o Marco Aurélio, o Pedro Serrano. Então, eu gostaria aqui de passar para você um dos discursos mais brilhantes do professor Pedro Serrano que eu ouvi até hoje. Eu compartilho com você e aqui eu me despeço com esse momento edificante da história deste país, que foi essa manifestação do professor Pedro Serrano. Vamos assistir. Com vocês o jurista Pedro Serrano e Daniela Mercury. Olá, gente. Boa noite Brasil. Pedro vai nos falar sobre a democracia. Eu agradeço muito a oportunidade, a honra de estar aqui falando para gente tão bonita, ladeado pela generosíssima com o nosso povo, Daniela Mercury. Agradeço imensamente. Foi no século V a.C., nos governos de Solon e Crisênesis, que nasceu a democracia. Pela instituição da isonomia, que significa a igualdade, um conceito muito valioso para a política e para o direito até hoje. Séculos depois, Jesus de Nazaré e Paulo de Tarso nos trazem a teológica lição de que todos somos filhos do mesmo Pai. Portanto, dotados de uma dignidade que nos transforma em iguais. E se eu sou igual ao outro, eu não posso me apropriar do outro. Igualdade e liberdade nascem como irmãs siamesas, não como conflitos, como conceitos em conflito. Na modernidade, as revoluções americana, inglesa e francesa nos trazem a primeira forma moderna de democracia, mas naquele tempo ainda muito pobre, primitiva, incipiente, porque a cidadania só era exercida, o direito de votar e o direito a ter direitos só era exercido por homens brancos dotados de renda ou patrimônio. A democracia universal, como nós conhecemos hoje, é constituída na luta. Primeiro na luta dos trabalhadores, nas jornadas de junho de 1848, que são massacrados pela autocracia de Louis Bonaparte, mas que lança o trabalhador como figura política no mundo. Décadas depois, os trabalhadores vão adquirir seu direito a voto. E são sucedidos pelas mulheres sufragistas, que trouxeram para as mulheres o direito delas também terem voto e a partir daí terem direitos. Os pretos no primeiro mundo lutam e vão conquistando o seu direito a voto. Os LGBTs lutam e vão conquistando o seu direito à igualdade. Os indígenas, o seu direito a um meio ambiente preservado e a uma vida natural. Tudo isso constituiu o que nós chamamos hoje de democracia e direitos, que é um tesouro ainda insuficiente para uma sociedade justa, mas não por isso menos precioso. Um tesouro que nós recebemos dos nossos antepassados e que vem junto com o dever de entregarmos esse tesouro preservado e, se possível, ampliado para os nossos sucessores, para os que ainda vão viver, para os meninos e meninas que serão netos e bisnetos dessa nossa comunidade. Por isso, eles podem ter toda a maldade, eles podem ter toda a violência, eles podem ter as armas, mas no dia 2, nós seremos mais que nós.
Nós seremos os cristãos perseguidos pelo Império Romano no início do cristianismo. Nós seremos as mulheres mortas nas fogueiras da Inquisição. Nós seremos os revolucionários que tombaram pela transformação social. Nós seremos os gays e transexuais que lutaram pela igualdade. Nós seremos Zumbi Dandara. Nós seremos Malcolm X e Martin Luther King, que lutaram pela igualdade racial. Nós seremos esse monte de gente que revive nesse ato histórico. Votar e eleger Lula e Alckmin. Marielle. Não, Marielle também, não podemos esquecer. Nós seremos todos os brasileiros que faleceram pelo negacionismo de Bolsonaro.